Olá, é bom ter você de volta. E vamos começar hoje a examinar o juízo de admissibilidade, ou seja, aquela decisão que o Tribunal Regional profere, admitindo ou negando seguimento ao recurso de revista. Então, o primeiro ponto a se ver é o parágrafo 1º do artigo 896 da CLT, no qual se tem que o recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. Destrinchando então essa disposição, se tem inicialmente que o recurso de revista é dotado de efeito apenas devolutivo, ou seja, naturalmente não se tem um efeito suspensivo na interposição do recurso de revista. Eventualmente, em vídeos subsequentes, podemos até falar de como se pode obter esse efeito suspensivo vinculado ao recurso de revista. Mas por hora o importante destacar é essa previsão de que o recurso de revista tem efeito meramente devolutivo, significando que, em tese, a decisão do Tribunal Regional poderia ser submetida a cumprimento imediato. A segunda passagem desse dispositivo é que o recurso de revista será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. A única nota digna de importância aqui é que alguns tribunais, essa atribuição do presidente do tribunal é transferida por meio regimental à vice-presidência, alguma das vice-presidências que tribunais podem instituir. Então é importante direcionar não ao TST imediatamente, mas com uma petição de apresentação que antecede as razões do recurso de revista, se direcione esse recurso de revista ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que fará esse primeiro juízo de admissibilidade, podendo recebê-lo ou denegá-lo, ou seja, o presidente ou desembargador encarregado desse juízo de admissibilidade avaliará esse recurso de revista nos seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos e verificará se ele reúne condições de recebimento ou não. O outro ponto a destacar então é o parágrafo 12 do artigo 896, no qual se confirma que da decisão denegatória caberá agravo no prazo de 8 dias, ou seja, a decisão que denega seguimento ao recurso de revista pode ser impugnada por meio da apresentação de agravo. O agravo de instrumento, tal como previsto na linha B do artigo 897 da CLT. A figura do agravo de instrumento, mais especificamente dessa particularidade de necessidade de um instrumento, vem sendo superada não só pela possibilidade do agravo nos próprios autos, mas também pelo fato de que os autos habitualmente já estão sendo digitalizados. Outro ponto importante destacar aqui é que alguns advogados ainda insistem em alegar que alguma atividade proferida pelo presidente do tribunal na avaliação desse juízo de admissibilidade configuraria usurpação de competência, ou seja, de que o presidente do tribunal teria não só analisado a admissibilidade ou não desse recurso em vista, mas teria ingressado no mérito. Essa alegação é absolutamente descabida, ou seja, ela não recebe qualquer tipo de acolhida no TST e dessa forma a sua apresentação no curso do recurso revista ou mesmo do agravo torna-se meramente supérflua. O aspecto relevante que é trazido agora em 2016 tem-se na Instrução Normativa número 40 do TST, que por conta das novidades advindas do CPC de 2015, alterou-se um pouco a disciplina no caso de admissibilidade parcial de recurso e revista. Até anteriormente a essa instrução normativa, prevalecia o entendimento posto na súmula 285, a partir do qual o conhecimento ou admissão apenas parcial do recurso e revista já transferia ao TST o restante da apreciação da admissibilidade dos demais temas do recurso, ou seja, um recurso de revista que continha vários temas, se o Tribunal Regional entendesse que um daqueles já atendia às suas condições de admissibilidade, o Tribunal Regional se limitava àquele pronunciamento e submetia o restante dos temas ao TST. Entretanto, essa realidade mudou especificamente com a Instrução Normativa número 40 de 2016, a instrução essa do TST, na qual se tem que, admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo do instrumento, o capítulo denegatório da decisão,
sob pena de preclusão. Ou outra passagem da instrução normativa é: se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor recurso de embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la, sob pena também de preclusão. E a previsão final é de que a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale à decisão denegatória. O que vemos então é que esse quadro serve de exemplo a alguma dessas possibilidades, ou seja, suponhamos então que um recurso de revista dispõe de 4 temas, por exemplo, horas extras, férias, aviso prévio, FGTS. Suponhamos então que o recurso de revista foi apresentado com esses 4 temas perante o Tribunal Regional, que ao fazer esse primeiro juízo de admissibilidade, se limitou a se manifestar expressamente acerca apenas desse primeiro tema, ao qual ele deu seguimento, se manifestou também acerca do segundo tema e se limitou a negar seguimento, e quanto a esses 2 temas remanescentes, ele não pronunciou-se de maneira alguma, ou seja, ele não se manifestou de qualquer forma. Esse primeiro tema ao qual se deu expresso segmento, o TST vai conhecer, vai apreciar a partir da análise do recurso de revista. Esse segundo tema, ao qual se negou segmento, a parte tem que interpor agravo no instrumento para que o TST analise essa questão e eventualmente dê provimento a esse agravo no instrumento e analise consequentemente o recurso de revista. Se o Tribunal Regional claramente negou segmento, expressamente negou segmento a um determinado tema, se a parte não interpõe esse agravo de instrumento, há o trânsito em julgado dessa decisão, da decisão relativa a esse tema. Não há recurso cabível mais. A parte deveria ter interposto o agravo de instrumento para possibilitar a eventual análise do TST desse agravo de instrumento e, consequentemente, do recurso de revista. A particularidade advinda agora com a instrução normativa número 40 é de que, por exemplo, nesse tema C, nesse terceiro tema, em que não houve qualquer manifestação do tribunal, a parte interessada deveria interpor o embargo de declaração. E, após isso, se permanecendo a negativa de segmento ou a ausência de pronunciamento do Tribunal Regional, a parte caberia a interposição do agravo de instrumento, para nesse procedimento se seguir. O TST, então, analisaria esse agravo de instrumento, eventualmente lhe daria provimento, para então passar a análise do recurso de revista. Caso contrário, caso permaneça no primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal Regional não se manifestou, ou seja, que ele nem disse que se dava ou se negava segmento a esse terceiro tema, considera-se que ele negou segmento, consequentemente opera-se a mesma preclusão que vimos aqui nessa ocasião em que se negou segmento expressamente. Assim, aquela decisão proferida pelo Tribunal Regional no julgamento do recurso ordinário é a que transitará em julgado, que suportará os efeitos do trânsito em julgado. Então, caso o Tribunal Regional não se manifeste acerca de um dos temas trazidos no recurso de revista, a parte tem o ônus de interpor os embargos de declaração, pleiteando a manifestação sobre esse tema. Caso não haja manifestação, se considerará que houve a negativa. Se o Tribunal Regional permanecer sem se manifestar, apesar dos embargos de declaração, se considerará que houve negativa de seguimento a esse recurso e abrindo a oportunidade, então, para que a parte interponha o agravo de instrumento. É bom lembrar que nessa situação, e esse é o objetivo da instrução normativa número 40, mesmo que um dos temas tenha sido dado seguimento, a negativa de seguimento aos restantes não é superada pela simples admissibilidade de um dos temas. A parte tem que considerar cada um dos temas alegados como distintos e, consequentemente, ele será admitido ou não admitido e será apreciado ou não apreciado conforme haja o pronunciamento do Tribunal Regional, cabendo à parte interpor os recursos especificamente dedicados a essa tarefa. E, finalmente, haveria um quarto tema nesse nosso exemplo, acerca do qual o Tribunal Regional também não havia se manifestado. Se não houver qualquer tipo de impugnação da parte acerca
a partir da oposição do desembargo da declaração, vai se caracterizar a preclusão. E é bom notar também que, se não houver a manifestação do TRT acerca de um determinado tema e a parte simplesmente interpõe o agravo do instrumento, não vai haver propriamente decisão impugnável, ou seja, é dever da parte, no caso de ausência de manifestação, primeiro opor os embargos de declaração junto ao Tribunal Regional, ou seja, junto àquele órgão diretivo do Tribunal Regional que é responsável por esse juízo de admissibilidade. Para só então, com o pronunciamento expresso ou a permanência de omissão, se tem a oportunidade correta de interposição do agravo de instrumento. E assim é esse nosso primeiro contato com o juízo de admissibilidade. Em vídeos subsequentes, nós vamos ver algumas questões conceituais pertinentes ao juízo de admissibilidade. Mas o importante aqui nesse momento era esse contato com a instrução normativa número 40, especialmente porque ela pode ter um impacto mais constante na atuação junto ao TST. Se ficou alguma dúvida, algum ponto que você pretende que eu explane melhor, deixe nos comentários. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.